Mas vamos lá. Queridos, nós como igreja, você que está nos visitando, você que é da casa, nós estamos há alguns domingos falando sobre as chaves do reino. O Senhor, no dia 2 de janeiro, eu entrei para o quarto, fui orar, porque eu perguntei para o Senhor, por que algumas coisas não estavam acontecendo na minha vida? Por que algumas coisas não estavam acontecendo na vida da igreja? E eu disse para o Senhor, eu só vou sair do quarto quando o Senhor falar comigo. E depois de um bom tempo de oração, o Senhor falou comigo. E Ele me deu Mateus capítulo 16, verso de número 19. Se você puder abrir. Mateus 16, 19. Aleluia. O versículo que ele me deu foi esse, que diz assim: e darei a você as chaves do reino dos céus, e o que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. E quando eu lia esse versículo, a expressão chaves do reino saltou nos meus olhos, e o Espírito Santo começou a ministrar comigo sobre a questão de chaves. Eu não vou repetir tudo aqui, porque hoje eu quero focar em algo que eu creio que vai mudar a sua vida. Mas se você quiser, lá no canal do YouTube do O Libertador de Israel Sede, tem todas as pregações anteriores, e você vai poder entender um pouco mais sobre essa questão das chaves. Mas se você tem uma chave aí, chave do carro, chave da sua casa, você sabe que chaves são ferramentas para você abrir ou fechar. Vocês estão comigo? Chaves são ferramentas para abrir e fechar. E Jesus, conversando com Pedro, disse: Pedro, eu vou te dar as chaves do reino dos céus. Ou seja, Pedro, eu vou dar para você, e consequentemente eu vou dar para a minha igreja, chaves que vão abrir coisas, portas na terra, vão abrir cadeados, fechaduras na terra, mas também vão fechar portas, fechar cadeados e fechar fechaduras. Tudo bem? Então, chaves, de uma forma resumida, representam ferramentas que abrem e fecham. Mas nós já falamos aqui que chaves também representam soluções. Deus tem uma solução para o seu problema. E ontem eu coloquei no Som do Reino, um do grupo que está a maioria do pessoal da igreja. Eu quero te dar uma boa notícia. Deus não só tem uma solução para o seu problema, como o seu problema vai ser resolvido de uma forma que você não imagina. Vou repetir. Você tem um problema e você está pensando assim: bom, vai ser resolvido dessa maneira. Hoje eu estou aqui para te dar uma palavra. Não vai ser resolvido do seu jeito, vai ser resolvido do jeito de Deus. Por quê? Porque se for resolvido do seu jeito, você não vai estar com o coração grato. Mas se for corrigido ou se for solucionado pelo jeito de Deus, você vai estar com o coração grato e vai dar glória a Deus. Só acho que essa palavra a gente já podia ir embora. Mas eu tenho mais para você. Esse ano vai ser o melhor ano da sua vida até então. Por quê? Porque esse é o ano da bênção. Eu não quero saber quem está no governo, eu não quero saber se vai afundar o país, eu não quero saber nada disso. O que eu quero saber é que a palavra que Deus nos liberou é 2023, o ano da bênção. Esse é o ano, e eu posso afirmar para você, é o melhor ano da sua vida até então.
Se você acha que você já viveu grandes coisas, o melhor ainda está por vir. Guarde isso no seu coração. Mas para que seja o ano da bênção, Deus vai nos dar chaves. Para cada porta que você precisa, que seja aberta ou que seja fechada, Deus tem uma chave. E nós estamos domingo após domingo falando aqui sobre chaves. Hoje a minha esposa começou o culto falando sobre a chave da gratidão. A gratidão é uma chave no reino de Deus. Tudo bem? E eu vou dizer para você, a chave da gratidão é uma chave que faz tudo que você tem na mão multiplicar. Então a gratidão é uma chave de multiplicação. Todas as vezes que você quiser multiplicar algo na sua vida, agradeça a Deus. Márcio, como assim? Quando Jesus precisava multiplicar os pães, ele não pegou os pães e os peixes e falou assim: vai pão, multiplica, peixe, cresce. O texto diz que ele levantou e deu graças. Ele agradeceu, Deus, obrigado por esses pães e esses peixes, e começou a distribuir, e diz que alimentou 5.000 homens, fora os barrigudinhos e as mulheres. Se você tem filho adolescente, você sabe que filho adolescente come. Então pensa no seu filho adolescente lá com Jesus naqueles dias. Pensa, mulher, no seu marido, junto com Jesus naqueles dias. Você acha que o seu marido ia comer só um pão e um peixe? Então foi muito pão e foi muito peixe, Simone. Só com Jesus agradecendo. Então, se você quer ver algo multiplicar, agradeça. Porque a gratidão é uma chave para multiplicação. Mas eu estou lendo a Bíblia e eu já descobri mais de 35 chaves. E eu estou com um desafio, descobrir 365 chaves na Bíblia para escrever um devocional para a gente disponibilizar para as pessoas terem uma chave para cada dia e ver uma porta se abrindo em cada dia ou ver portas se fechando, porque às vezes a gente precisa fechar portas na nossa vida. Chaves não servem só para abrir, chaves também servem para fechar. Então eu quero que você olhe para o irmão que está aí do seu lado e pergunta para ele: você precisa de uma porta aberta? Pergunta para ele se ele precisa de uma porta aberta. O que ele te respondeu? Que sim. Agora fala para ele assim: então você precisa da chave certa. Amém? Agora você só vai receber a chave certa se você procurar. Deus não dá nada para ninguém que não esteja procurando. Nós falamos domingo passado sobre a chave do interesse. Sabia que o interesse é uma chave? Se você não tiver interessado, Deus não vai te revelar o que você precisa. Mas se você estiver interessado, Deus vai te revelar o que você precisa. Amém? Mas hoje eu quero falar com você sobre uma chave. Talvez uma das chaves mais importantes. E o que eu quero falar com você é algo que Deus tem falado comigo e ministrado comigo. Eu sei que quando a gente fala num culto de domingo, você tem as pessoas das mais diversas níveis espirituais. Você tem gente que já conhece muito a Bíblia, tem gente que está começando, você tem visitantes. Então é difícil às vezes tratar de alguns assuntos. Por quê? Porque às vezes são assuntos difíceis de entender. Mas domingo passado, Jesus falou conosco através da palavra que quando Ele ministra algo que nós não entendemos, na verdade Ele está provando o nosso coração, se nós vamos correr atrás para entender.
Então, talvez você não entenda tudo que nós vamos falar aqui nessa noite, mas Jesus vai estar colocando à prova o seu interesse. Você vai poder sair por aquelas portas e falar: fui no culto lá, não entendi nada, nem vou voltar. Ou você pode sair por aquelas portas falando assim: cara, não entendi nada, mas essa semana eu quero entender isso aí, porque eu sei que isso é uma chave que vai mudar a minha vida e eu não posso deixar essa chave passar. Domingo passado nós falamos que tudo aquilo que a gente não busca entendimento, o diabo vem e rouba. E muitos de nós estamos sofrendo porque Deus nos deu chaves, nós não entendemos essas chaves e o diabo foi lá e roubou. E agora você precisa abrir uma porta, você precisa fechar uma porta, mas a chave que Deus tinha te dado, por você não buscar entendimento, o diabo levou embora. E agora você precisa pegá-la de volta. Então essa questão do entendimento, do interesse, são coisas sérias. Sexta-feira nós falamos aqui sobre disposição. A mensagem está lá no YouTube também, você pode assistir. Só você entrar lá e achar lá a pregação de sexta. Nós falamos sobre disposição. Disposição também é uma chave. Mas hoje eu quero falar com você sobre a chave da autoridade. Ou melhor, a chave que é o nome de Jesus. O nome de Jesus é uma chave, e é uma das chaves mais poderosas do reino. Queridos, você concorda comigo que quando você tem uma chave, você tem autoridade? Sim ou não? Você tem a chave da sua casa? Quantos têm a chave da sua casa aí? Isso quer dizer que você tem autoridade na sua casa, não tem? Você permite quem entra e quem sai. Você veio para o culto, você fechou a porta. O fechar a porta quer dizer: eu não quero que ninguém entre. Mas quando você chegar lá e abrir, se você deixar a porta aberta, você está dizendo: qualquer um pode entrar. Então, chaves também falam de autoridade. Mas sabe o que é interessante? Essa questão de autoridade sempre foi uma interrogação na minha cabeça. Eu nunca conseguia entender a profundidade. Quando falavam assim: você tem autoridade no nome de Jesus, eu ficava pensando: cara, mas o que é autoridade? E essa semana, eu estava meditando sobre isso, e o Espírito Santo falou para mim assim: Márcio, autoridade nada mais é do que autorização. E isso, irmãos, abriu meus olhos. Eu podia dizer como aquele cego: eu era cego, mas agora eu vejo. Autoridade nada mais é do que ter autorização. Então vamos lá. Se eu pegar a chave do meu carro e der para o Vitor, o que eu estou falando para ele? Eu estou te dando autoridade sobre o meu carro. Em outras palavras, eu estou te autorizando a dirigir o meu carro. Todas as vezes que você recebe uma chave física, seja de uma casa, seja de um portão, de um cadeado, de um carro, de uma moto, uma chave que é uma senha de um banco, você está recebendo autorização. Autorização para fazer algo. Se é a chave do carro, você está recebendo autorização para dirigir esse carro. Se é a chave da casa, você está recebendo autorização para entrar nessa casa. Quantos de vocês já foram passar férias na praia e alugaram uma casa, um apartamento? Quem aqui já fez isso? Quando você pegou a chave, o dono da casa estava fazendo o que com você? Estava falando o quê? Eu te autorizo, por um determinado tempo, estar na minha casa. E você podia tomar banho, abrir a geladeira, ligar a televisão, usar o Wi-Fi, usar o chuveiro, você podia deitar na cama.
durante aquele período, você estava autorizado a desfrutar da casa. Você estava autorizado a ser o administrador daquela casa. Nós fomos, a última férias que a gente foi para a praia, a gente ficou num apartamento, e a pessoa que cedeu para nós falou assim, olha, nós fomos lá, eles foram um dia antes, e aí eles me ligaram e falaram, ó, nós fomos lá no apartamento, ver se estava tudo ok, está tudo ok, e nós enchemos a geladeira, enchemos o armário, vocês podem comer, beber, tudo. Tem um potão de 2 litros de açaí aí para a Melissa. Pensa numa criança alegre. Que o pastor sabia que a Melissa gostava de açaí e falou, tem um potão aí. Quando nós chegamos lá, que eu abro a geladeira, falei, rapaz, a geladeira estava quase transbordando. O armário cheio de coisa. E aí eu mandei mensagem para o pastor, falei, mas, depois eu reponho, a gente vai usar, depois eu reponho. Ele falou, não, pastor, não precisa repor nada não. Tudo isso aí a gente está deixando para vocês. Pode comer, pode beber, pode usufruir, não precisa repor nada, Simone. Tivemos que gastar muito pouco, porque eles deixaram muitas coisas. E era tantas coisas que nós deixamos coisas lá ainda sem consumir. Então o que ele fez? Ele me deu a chave, ele me deu a autorização e disse, tudo, durante esses dias que vocês ficarem aí, tudo que tem aí vocês podem desfrutar, vocês podem usufruir. Então, chaves representam autoridade, mas essa autoridade fala de autorização. Irmãos, isso é poderoso se você entender. Por quê? Porque existem áreas que você quer entrar, mas você precisa de uma autorização do céu. Você precisa de uma chave. Não é só querer, você precisa ter a chave. Existem irmãos aqui que têm a chave desse templo. Vocês só estão aqui porque alguém abriu, ou seja, alguém te autorizou a entrar. Só que daqui a pouco nós vamos embora e vamos fechar tudo. Se você não tem a chave, você não consegue entrar, a não ser que você arrombar. Mas se você arrombar, você é ladrão. E nós temos um sistema de monitoramento que vai ser acionado e a polícia vai ser chamada para você. E aí, se a polícia te pega, você é preso. E se o policial chegar e falar assim, e aí? Eu vou falar, pode levar, porque não tem autorização, entrou errado. Então, irmãos, o reino do Espírito funciona com autorização. Deixa eu te dar uma boa notícia. O diabo não pode tocar na sua vida, a não ser que você autorize. Por isso Paulo disse assim, não deis lugar ao diabo. Em outras palavras, não dê autorização para o diabo, porque se você der autorização, ele vai entrar. E se ele entrar, ele não vai descansar até acabar com tudo. Uma vez que o diabo entre, para arrancar, irmãos, é uma briga. Então não dê autorização para o diabo entrar na sua família, nos seus negócios, em nenhuma área da sua vida. O reino espiritual funciona com autorizações. E se você quer avançar, viver coisas grandes em Deus, você precisa de autorização. Quando Jesus disse assim, eu vou dar para você, Pedro, as chaves do reino dos céus, ele estava dizendo, Pedro, eu vou te dar autorização para você fazer certas coisas no meu nome. E aqui eu quero que você entenda uma coisa. Quem daqui já expulsou demônio? Levanta a mão. Não, levanta bem assim, você que já expulsou demônio. Ó, tem uma galerinha aí. A gente precisa orar para ter mais endemoniados, para essa galera que nunca expulsou, dar uma expulsadinha. Já tem gente tremendo com medo.
Quando você foi expulsar o demônio, o que você fez? Você disse assim, em nome de Jesus, sai. Foi assim? Sim ou não? Vamos lá, gente, interage. Foi assim ou não? O que o demônio fez? Saiu, não saiu? Por que o diabo saiu no nome de Jesus? Você já parou para pensar? Vamos lá. Deixa eu te fazer uma outra pergunta. Por que você ora e no final da oração você fala assim, em nome de Jesus? Por que você diz assim, irmão, eu te abençoo em nome de Jesus? A gente se acostumou tanto a usar em nome de Jesus, que a gente acha que é tipo assim, eu preciso orar e no final falar em nome de Jesus, porque se eu não falar no final em nome de Jesus, não acontece. Quem daqui pensava assim? Aí, ó, tem gente, não é vergonha. A gente está tão acostumado a usar em nome de Jesus, que a gente vai orando, em nome de Jesus. E se esquece, fala, ai, esqueci, velho, tinha que falar em nome de Jesus. E será que Deus vai responder? Irmãos, a expressão em nome de Jesus, não é só para a gente repetir no meio das orações, ou na hora de expulsar um demônio. Tem um segredo por trás. E que segredo é esse? Vamos supor que você tem uma mercearia. Você tem lá uma vendinha. Você tem lá uma cantina. E aí eu quero uma coxinha lá da sua cantina. E aí eu chego, deixa eu pegar alguém aqui. Eu chego e falo assim, Guilherme, vai lá na cantina do Osmar e pega uma coxinha. E aí o Guilherme chega e fala assim, mas eu não conheço o Osmar direito, como é que eu vou chegar lá e vou falar, me dá uma coxinha? Eu falo assim, Guilherme, vai lá e diga para ele assim, o Márcio falou para você mandar 15 coxinhas para ele, que depois ele passa aqui e te paga. O Osmar me conhece, talvez não conheça o Guilherme. Pergunta, o Osmar vai dar as coxinhas por causa do Guilherme ou por causa de mim? Por causa de mim. Ele confia em quem? No Guilherme ou em mim? No Márcio. Então ele vai dar as coxinhas porque ele acredita que o Márcio vai pagar. Então, em outras palavras, o Guilherme foi em nome do Márcio lá na cantina do Osmar para pegar a coxinha. Quando Jesus disse, em meu nome, ele estava dizendo o seguinte, eu estou dando para vocês autorização para fazer algumas coisas. Vocês estão entendendo? Então, quando eu vou expulsar um demônio, e eu digo assim, em nome de Jesus, o demônio não sai por causa do Márcio. O demônio não saiu por causa de você. Ele saiu por causa do nome de... Mas não é pelo nome, ele saiu por causa de Jesus. Ele sabe que se ele não sair, a batata dele vai assar. Ele não tem que obedecer você, mas ele vai obedecer aquele que é criador dos céus e da terra. Vocês estão aqui? Vocês estão entendendo? Agora, olha algumas coisas que Jesus nos deu autorização para fazer. Vamos ler Marcos, capítulo 16, verso de número 17. Deu pau aí? Meu Deus, hein? É porque o Raíssa está de lua de mel. Aí está boicotando aí. Estou de zóio em você, hein, Raíssa? Marcos 16, verso de número 17. Vamos ler? Diz assim,
estes sinais acompanharão os que crerem. E agora diz o quê? Em meu nome. Troca em meu nome com a minha autorização. Então Jesus está dizendo assim: estes sinais seguirão aos que creem. Com a minha autorização, vamos ver o que a gente pode fazer. Com a minha autorização, expulsarão demônios. Deixa eu dizer para você uma coisa. Você crê em Jesus? Sim ou não? Você crê mesmo? Não, vamos lá, gente. Você crê em Jesus? Você tem autorização para expulsar demônio. Obrigado pela empolgação. Meu Deus do céu. Foi apertar, né, em público. Você tem autorização do céu para expulsar demônio. Não, vocês ainda não entenderam. Jesus te deu autorização para expulsar demônio. Se um demônio aparecer na sua frente, estiver te atrapalhando, você crê em Jesus, você tem autorização do céu para expulsar. Você não precisa chamar o apóstolo Márcio, a apóstola Neide, o pastor Mara, a pastora Eusa, o pastor Júlia, a pastora Vanessa, chamar o irmão Márcio, chamar o irmão Joaquim, chamar o irmão fulano, poderoso, profeta, tremendo na terra. Jesus disse: os que creem, esses sinais o acompanharão, e em meu nome, ou seja, com a minha autorização, expulsarão demônios. Diga assim: eu tenho autorização para expulsar demônio. Olha para o irmão que está aí do seu lado, diga assim: você tem autorização para expulsar demônio. Mas tem mais. Jesus disse assim: falarão em novas línguas. O que Jesus está dizendo? Eu autorizo vocês a falar nas línguas celestiais. Então, se você não ora em línguas, se você não fala em línguas, pastor, estou visitando, eu não sei que esse negócio de língua. De repente você já foi num culto e ouviu alguém falando algumas coisas enroladas. Você ficou assim: será que o irmão fumou? Que coisa enrolada é essa que ele está falando? De repente você veio aqui no culto e alguém perto de você começou a falar chore, manacalabaçô, calamacheia, lamanai, e você, Jesus, que é isso? É igreja de crente mesmo? É igreja de crente. E se você fala em línguas, você só está tendo um cumprimento da palavra, porque Jesus disse assim: eu autorizo vocês a falarem na língua celestial. Pastor, eu não falo em línguas. Você está autorizado a falar. Esses dias a Melissa falou assim: pai, eu sou batizada no Espírito Santo, mas eu não falo em línguas. Eu falei: oxe, você não fala? Não. Eu falei: lógico que fala. Ela falou: não falo. Eu falei: fala. Ela: não, pai, eu não falo. Eu falei: você fala sim. Eu falei assim: nos momentos de unção, o que você sente? Ela falou: dá uns negócios assim, fica vindo umas palavras. E eu falei: o que você faz com as palavras? Eu tenho vergonha. Eu falei: então você fala em línguas. O problema é que você tem vergonha. E se eu estiver imitando? Eu falei: você tem que imitar. Imitar alguma coisa que você está ouvindo do céu. Ela falou: mas e se eu estiver na carne? Eu falei: começa na carne. Até porque não tem como você não falar em línguas na carne. Você não morreu, você ainda está de carne e osso. Você não é um espírito, você não é um fantasma. Eu falei: na próxima vez que te der vontade, fala o que vir no seu espírito. Abre a boca.
Aí ela falou, pai, mas como que você sabe que é? Eu falei, eu abro a boca e falo. Mas e se não for de Deus? Se não for de Deus, Deus sabe. Aí ele separa, isso aqui é você, isso aqui é meu, isso aqui é seu, isso aqui é meu. Mas eu não me importo com isso. Então, se você não fala em línguas, eu tenho uma boa notícia para você. Você foi autorizado por Jesus a falar a língua da sua pátria celestial, que é o reino dos céus. Verso 18. Pegarão em serpentes. Serpentes na Bíblia fala de demônios. Você pode pegar o Satanás que está atormentando a sua vida, a sua casa, a sua família, a rua onde você mora, o bairro que você mora, pelo chifre. E ele não vai poder fazer nada para você, porque Jesus te deu autorização. Se eu tiver enganado, os militares e policiais depois me corrigem. Mas você já viu aquela cena assim? O trânsito está meio embaçado, aí você vai indo e daqui a pouco você vê lá uma blitz policial. E aí você está chegando com o seu carro, você já viveu isso? Você está chegando com o seu carro, o policial bate, se é de noite ele pega a lanterna, joga na sua cara e faz assim, ó. Esse sinal é para quê? Encosta. E por que você encosta? Porque ele é autoridade. Ou seja, agora o que é autoridade? Aquele homem ou aquela mulher tem autorização do governo do estado ou da nação para te parar. E se você não parar, ele tem autorização para ir atrás de você e te prender. Se eu estiver lá no meio da rua fazendo assim, os caras vêm, louco! E se eu ficar no meio do caminho, passa por cima. Agora um policial fardado, o cara pode estar com a carreta, com um tanque, pode ser o que for. O cara não precisa nem fazer muito, é só fazer assim, ó. Ou se estiver atrás de você, só dá aquele Você já olha pelo retrovisor, aí já bate com o farol, você já sabe, encosta. E aí você encosta, chega, documento. Quando eu peguei esse carro que eu estou, foi muito interessante, que numa semana eu fui parado 3 vezes. Aqui no 32º, esse batalhão que tem aqui. A gente vindo do Aruã, ia chegando ali, o policial já lá. Aí vai eu encostar. Na terceira vez ele olhou e falou assim, eu estou lembrando do senhor. Eu acho que eu já parei o senhor essa semana. Eu falei, essa é a terceira. Aí ele, não, pode ir, vai. Aí eu falei para a Neide, se ele me parar na quarta, eu vou esperar ele fazer o que tem que fazer, aí eu vou chegar com a minha carteira. Porque aí eu ia chegar e falar assim, bom, essa é a 4ª vez que você me para. Eu acho que Deus tem alguma coisa para você. Aí quem ia fazer assim para ele era eu. Mas se alguém fura um bloqueio policial, aquele policial tem autorização do governo do estado ou do município, dependendo da categoria, ou até da nação, para chamar reforço e ir atrás dele. O que faz você parar diante de um policial é a autoridade que ele carrega, mas a autoridade que ele carrega não é dele. A autoridade que ele carrega vem do governo que ele representa. Na verdade, quando um policial te para, é como se o governador do estado estivesse te parando. Imagine, o governador reúne um grupo, fala, vocês são os policiais,
E é como se ele dissesse assim: eu dou autoridade para vocês, para me representarem aonde eu estiver indo. Todo policial é um representante do governo. Vocês estão aqui? Será que vocês estão conseguindo captar o que Jesus está falando? Se você entender quem você é em Cristo, você vai entender que na verdade não tem nada a ver com você, tem a ver com o governo que você representa. Sabe por que alguns de vocês entram em trabalhos e parece que as pessoas são contra você? Você já teve essa experiência de chegar num lugar, alguém se levantar contra você? Deixa eu dizer uma coisa: os demônios que estão naquele lugar sabem qual é o governo que você representa. Eu tive uma experiência com isso e alguns irmãos, talvez que estão aqui, estavam comigo. Fui pregar numa igreja lá em Guaianazes, tipo uma favelona, Márcio. Lugar, becos e valados. Os irmãos que estavam comigo estavam tremendo na base. E chegamos, estacionamos o carro. Quando nós estamos chegando, um quebra-pau, Rose. Começou um quebra-pau, paulada, ferrada. Gente, um negócio feio, um monte de jovem, pancadaria. Desci do carro, aí um bêbado vem na minha direção, olha para mim e fala assim: deixa eu ir embora, porque chegou a autoridade. Quem estava junto comigo ouviu, cara. Eu olhei e falei: você está aqui, em nome de Jesus, cessa agora. A briga, Cris, parou. O demônio que causou o tumulto, reconheceu quando eu cheguei e falou: deixa eu sair fora, porque chegou a autoridade. Aí você está assim: eita, o apóstolo Márcio é tremendo. Não, eu não sou tremendo. Tremendo é o governo que eu represento. O capeta olhou e falou: cara, deixa eu bater em retirada, porque se eu ficar, os policiais celestiais vão chegar e o couro vai comer. Não tem jeito. Os irmãos que estavam comigo ficaram chocados. Aí os irmãos lá falaram: apóstolo, pode deixar o carro aí embaixo que ninguém mexe. Eu falei: eu sei que ninguém mexe. Não é por causa da terra, é por causa do governo do céu que a gente representa. Eu já contei talvez isso aqui, mas eu lembro que eu indo para a faculdade teológica, estou passando na calçada e tem um mendigo deitado. Quando eu estou chegando, Cris, o mendigo levantou e bateu continência. Eu fui passando, aí quando eu passei ele foi e sentou. Eu fiquei olhando. Aí eu falei: mas que... Aí eu, cabeção, o demônio que está nele reconheceu que eu sou uma autoridade do céu. Deixa eu te dar uma boa mensagem, que se você não glorificar, eu vou te dar uma sapatada. Então você vai glorificar, seja por entendimento ou seja por força. Os demônios sabem que você representa um governo poderoso na terra. Ontem eu falei para Melissa, Melissa, todos nós temos anjos que guardam as nossas vidas. E nunca um anjo vai ser mais fraco do que qualquer demônio que te ataque. Por quê? Porque o anjo que guarda você pode ser de baixa hierarquia. E pode vir um capeta daqueles estilo UFC do inferno. Se o anjo que guarda você olhar e falar assim: velho, eu não dou conta, ele bate um fio para Miguel, fala: Miguel, o anjo que está aqui, o demônio que está vindo contra o fulano aqui, é daquele gigantão UFC, manda reforço. Em menos de segundos, chega uma tropa de elite celestial para guardar você. É só bater um fio lá que vem.
só bater um fio, ó, rapidinho. Fui expulsar um demônio. O demônio olhava para cima de mim assim. E aí o demônio virou para mim e falou assim: se esse cara que está atrás de você sair, eu te arrebento. Aí eu olhei para trás e falei: ué, mas não tem ninguém, velho. Aí eu, mas que coisa é essa? Aí eu, ô cabeça, é o anjo que te guarda que está aí. Eu cheguei, virei e falei: beleza, anjo, continua aí. Falei: mas você vai ter que sair. E ele teve que sair. O demônio não podia tocar em mim, por causa de quem estava junto comigo. É por isso que a Bíblia fala que maior é o que está em você do que o que está no mundo. Não é só Jesus que está em você, mas é o governo que você representa. Irmãos, se na terra um representante do governo for receber algum tipo de atentado, o país que ele representa vem, e se tiver que acabar com tudo, acaba. Eu fui numa reunião de pastores e veio o cônsul de Israel. Estou lá tomando café com alguns pastores, e aí daqui a pouco entra um cara, terno, gravata, pistola na cintura, falou umas coisas lá com a secretária lá do pastor, e aí o pastor falou assim: ó, o cônsul de Israel está aí fora, ele vai entrar aqui. Aí o segurança olhando para a nossa cara assim, aí daqui a pouco foi lá, abriu a porta, entrou o cônsul de Israel, entrou mais uns 10 seguranças junto, fora os que ficaram lá do lado de fora. Cumprimentamos ele, ele sentou, comeu ali umas bolachinhas, aí fomos para o culto. Chegamos no culto, estava igual está aqui, só que tinha seguranças em todas as portas. E se você fizesse qualquer movimento, o segurança já ficava olhando. E o cônsul sentado na frente assim. Quando ele subiu para falar algumas palavras, aqui embaixo, seguranças olhando, seguranças atrás. Quando ele terminou de falar, passaram ele por uma portinha igual assim, aí eu vi uns carros se movimentando, esquema de guerra. Por quê? Porque se aquele cônsul sofresse qualquer atentado, a nação de Israel ia vir prestar conta, ia vir pedir conta. Deixa eu te dar uma ótima notícia: se o diabo tentar atentar contra você, o governo celestial vai vir. Essas coisas a gente precisa crer. Verso 18, depois de pegarão os serpentes, diz assim: e se beberem algum veneno mortal, ou seja, se alguém tentar te envenenar, não vai acontecer nada. O veneno vai ser para você igual se você estivesse tomando suco de laranja. Por quê? Porque você está debaixo de uma autorização do céu. Vamos mais? Não lhes fará mal nenhum, imporão as mãos sobre os doentes e estes ficarão curados. Jesus nos deu autorização para curar gente doente. Agora deixa eu te falar uma coisa que está me revirando. Eu preciso falar para você do momento que eu estou vivendo. Deus tem falado muito comigo: Márcio, eu quero ensinar vocês a dominarem circunstâncias. Irmãos, tem algo que a gente precisa crescer em entendimento. Como crentes em Jesus, nós fomos feitos para dominar as circunstâncias que estão ao nosso redor. Quando Jesus disse assim: eu autorizo vocês expulsar demônio, curar enfermos, em outras palavras ele estava dizendo assim: eu estou autorizando vocês
a chegar num ambiente e mudar aquela circunstância. Então eu chego numa casa, tem alguém endemoniado, eu tenho autorização do céu para pegar aquele capeta e mandar ele embora. Se eu chego num lugar, tem alguém enfermo, eu tenho autorização do céu para pegar aquela enfermidade e mandar ela embora. Só que por muito tempo, a gente se revestiu de uns pensamentos que não são pensamentos que estão na Bíblia. E aí eu preciso chocar você. A gente se acostumou a falar assim, Deus está no controle. Eu vou dizer uma coisa para você, Deus não está no controle da maioria das coisas. Como assim, Márcio? Se eu te dou a chave do meu carro, quem está no controle? Eu ou você? Esses dias eu emprestei o meu carro para o Márcio. Eu dei a chave e o Márcio saiu. Quem estava no controle, Márcio? Agora, se eu falasse, Márcio, eu vou te levar, quem estava no controle? Eu. Vou te explicar. Todas as coisas que Deus te deu a chave, Deus não está no controle, quem está no controle é você. Por que que o mundo está uma bagunça? Se Deus está no controle. Só tem uma resposta, Deus não está no controle. E o mundo só está uma bagunça porque Deus deu a chave do mundo para o homem e disse, cuida. E um dia Jesus vai voltar e o que ele vai fazer é, eu te dei chave, agora você vai prestar conta daquilo que você tinha que fazer com a chave que você não fez. Não, Senhor, o Senhor estava no controle. Eu te dei o controle. Era a obrigação sua cuidar. O carro que eu tenho, foi Deus que me deu. Quem está no controle? Deus ou eu? Eu. Sou eu que tenho que cuidar do meu carro. Sou eu que tenho a responsabilidade. Irmão, Jesus disse, olha, eu estou indo e eu estou dizendo para vocês, toda a autoridade foi me dada, agora vão. Ou seja, eu estou autorizando vocês a ir para as nações, fazer discípulos de todas as nações, eu estou autorizando vocês a expulsar demônios, falar em outras línguas, curar os enfermos, tudo o que tiver para fazer, eu estou autorizando, ou seja, eu quero que vocês entrem nos ambientes e assumam o controle por mim. Deus reina, irmãos. Eu sei que é difícil a gente entender. Eu falei que hoje ia cair uma bomba numas fortalezas na nossa mente. Eu sei que é difícil, a gente fica, Deus está no controle. Num certo aspecto, como rei e senhor, Ele está. Mas algumas coisas não casam. Como que você vai chegar de repente para algum pai que teve o seu filho, que teve câncer, com 5 anos de idade, o filho morreu por causa do câncer, e você vai dizer e vai falar, não, fique em paz, Deus está no controle. Desculpa, eu entenderia isso o seguinte, foi Deus que pôs o câncer no meu filho e foi Deus que matou ele. Eu não seguiria um Deus assim. Agora eu consigo entender, quando Deus disse para o homem, os céus são meus, mas a terra eu estou dando para vocês. Eu consigo entender quando Jesus disse assim, vão e expulsem os demônios. Vão e curem os enfermos. Vão, eu autorizo vocês a serem os meus representantes. Vão e controlem as situações. Assumam a responsabilidade das situações.
Aprendam a governar as situações. Porque eu reino, mas eu estou delegando a autoridade. O governador do estado só está no controle se cada policial exercer a autorização que eles receberam. Se começar a acontecer uma rebelião aqui em Suzano e os policiais dobrarem os braços, o governador não está no controle, ainda que ele seja o governador. Vocês estão entendendo? Mas se não estiver entendendo, também não tem problema. É para vocês buscarem entendimento. O governador só está no controle se os policiais exercerem a sua autoridade. Irmãos, nós crentes vamos ter uma surpresa quando Jesus voltar. Por quê? Porque nós vamos ter que prestar conta. Emprestei o carro para o Márcio. O Márcio trouxe o carro. AP, está aqui o carro. O que ele estava fazendo? Estou prestando conta. O carro está aqui. Quando eu saí do apartamento, que a gente estava na praia, liguei para o pastor, falei, pastor, obrigado, está tudo em ordem lá, te agradeço. O que eu estou fazendo? Eu estou prestando conta. Mas quem tinha que cuidar do apartamento? Quem tem que cuidar da terra somos nós, irmãos. Nós estamos jogando responsabilidades em Deus que Deus está dando para nós. Nós somos responsáveis por usar a autoridade que Ele nos deu. Ele falou, gente, no meu nome vocês vão fazer isso, fazer aquilo. Vocês estão autorizados, vão lá. Voltando, o Guilherme foi autorizado por mim para ir lá no Osmar pegar a coxinha. Eu estou no controle, se o Guilherme for, se ele não foi, eu não estou. E aí vamos supor, o Guilherme, cadê as coxinhas? Ah, não fui. Ué, mas por que você não foi? Eu falei que você podia ir no meu nome. Eu não quis ir. Mas por que você... o senhor não vai. Mas eu mandei você ir, velho. Vocês estão aqui? Essas coisas eu estou sendo confrontado. Eu não estou cobrando você para você entender tudo, porque eu não estou entendendo ainda tudo. Mas eu estou sendo confrontado. Eu estou sendo confrontado com isso. E eu estou entendendo, o Senhor quer que a gente assuma responsabilidades e comecemos a governar. Que nós possamos ir com essa autoridade. Se tiver um comboio de demônio vindo, você já chegar e falar, encosta aí. Irmãos, é muito interessante que quando um policial para você, não interessa como a vida dele está. O que interessa é o governo que ele representa. Se a vida dele não tiver direito, quem vai pegar ele é o chefe dele. É quem está acima dele. Mas você tem que parar de qualquer jeito. É por isso que Jesus vai dizer assim, vai ter gente chegando assim, mas Senhor, no teu nome, com a sua autorização, nós expulsamos demônio, curamos enfermos, e Jesus vai falar assim, tudo bem, porque o meu nome deu autorização, mas eu não conheço vocês. Não foi os demônios que falaram, eu não saio, por que você não conhece Jesus? Os demônios saíam, as enfermidades saíam, mas quem vai tratar com muita gente vai ser o soberano quando ele voltar. Eu sei que vocês estão com os olhos estralados, porque eu fiquei a semana inteira com os olhos estralados. Deus quer nos ensinar a usar a autoridade que Ele nos deu. E usar a autoridade, irmãos, é questão de guerra. É questão de posicionamento.
é questão de se manter firme. O policial manda encostar, se o cara não encostar, sair fugido, ele vai pegar o carro, ele vai pegar a moto, ele vai atrás, ele vai chamar reforço, mas não vai parar até que aquele cara seja pego. Você viu a chuva que deu na cidade esses dias, o estrago que fez? Eu fiquei com a cabeça assim, eu falei, Deus, eu como crente não fiz nada. Como assim, Márcio? Ele nos deu autoridade, autorização para fazer algumas coisas na terra. Quando eu comecei a entender isso, armava o tempo de chuva, ia lá na sacada, em nome de Jesus, chuva, você não vai chover além da conta. Não está autorizado a causar desastres na minha cidade. E entrava para dentro. Aí daqui a pouco a Melissa, pai, a chuva parou. Eu sei. Segundo dia, chuva. Já te disse, não vai chover além da conta. Para. Vinha a Melissa, pai, a chuva parou. Eu sei, Melissa. A gente estava indo no encontro dos jovens lá na casa da pastora Vanessa e do pastor Júlio. Começou a chover, a Melissa, pai, manda a chuva parar. E agora eu estou naquela assim com a Neide. Falei assim, a gente precisa ficar ligado, porque agora parou de chover. Só que se ficar muitos dias sem chover, a gente vai ter que destravar de novo. E falar, não, agora pode chover. Ai, Márcio, eu não acredito nisso. Se você não acredita, querido, tudo bem. Eu estou sendo desafiado a acreditar. Porque um dia Jesus estava no barco e veio uma tempestade. E ele falou, vento, cala, para, e parou. E ele virou para os discípulos e falou, gente, vocês são gente de pouca fé. O que ele estava querendo dizer? Isso que eu estou fazendo era para vocês terem feito. É para dar aquelas crises de asma mesmo. Irmãos, Deus quer aumentar o nosso nível. Ah, mas e se não acontecer? Se não acontecer, não é problema meu. Imagina, o policial chegar para o comandante, o cara fala assim, ó, vai para a rua, e eu quero que você faça uma blitz, e você vai dar a ordem para 50 carros parar. Aí o policial chega e fala, ah, mas e se ninguém parar? Poxa, eu estou te falando, vai lá e para os carros, velho. Usa a autoridade que você tem. Ah, não, mas e se não parar? Olha para o seu irmão e fala assim, só vai parar se você der uma ordem. Fala para ele assim, você só vai experimentar se você tentar. Já pensou num policial? Ah, eu não vou para a rua não, porque eu tenho medo, vai que ninguém para. O policial vai para a rua com a certeza, quando eu der um sinal, para. E se não parar, a batata vai assar. Acabou. É assim que funciona o negócio. Quantos estão aqui ainda? Deixa eu ver se eu anotei mais alguma coisa aqui. A Neide falou para mim algo que tem estado mesmo no meu coração.
E eu quero dizer uma coisa para você que é da casa e para você que está nos visitando hoje aqui. Você é autoridade na sua casa. Você é autoridade espiritual na sua casa. Ai, pastor, os demônios estão entrando e saindo na minha casa. Fecha aquela porta. Ah, Deus está no controle. Não, Deus te deu a chave. É você que tem que assumir o controle da sua casa. Obrigado pelos amém. Até o final do ano nós vamos entender isso. Só que olha que interessante. Quando você assumir posição, você vai sofrer resistência. Lá em casa assumimos uma posição. Tudo que tiver quebrado nós vamos consertar. Começou a quebrar tudo. Eu falei, oxe, agora que eu quero consertar tudo, está quebrando o resto. Por quê? Acontece isso? Para a gente recuar. Ei, não recue. Se precisar, chama reforço, mas não recue. Você é autoridade na sua casa. Manda aquelas capetadas, os satanás que estiver lá atazanando embora. Ah, meu filho está chegando endemoniado. Manda o meu filho embora. Não manda o filho embora, mas chega lá, seja louco. Chega na porta, fala assim, olha, meu filho ainda não chegou, mas eu estou dando uma ordem aqui. Quando o meu filho chegar, só vai entrar ele. O capeta que está acompanhando ele não tem autorização para entrar aqui. Acabou. Eu duvido, se tiver um capeta no corpo dele, não entra. Não entra. Porque eu já vivi isso aqui na igreja. Tinha um bêbado chamado Zé, os mais antigos lembram. Ele vinha sempre encapetado. Um dia eu cheguei e falei assim, ó, o Zé pode entrar, mas o capeta que vem com ele não entra. O Zé chegou na porta e travou. Aí eu, entra, Zé. Não posso entrar. Por que você não pode entrar? Tem um anjo aí na porta com uma espada e ele está olhando feio para mim. Aí eu falei, você não pode entrar, mas o Zé pode entrar. Não, se eu não entrar, o Zé não entra. Eu falei, bom, então o Zé não vai entrar, porque eu não vou te liberar. Virou a meia volta e foi embora. Aí você olha e fala assim, ah, não, eu não acredito nisso. Ah, Senhor, dá uma experiência. Aí depois você vem e me conta. Não tem problema. Pode demorar 1 mês, 2. Você pode vir e falar assim, pastor, eu quero contar, eu tive uma experiência. Naquele dia, naquele culto, eu não acreditei, mas agora eu estou acreditando. Estou crente, se o senhor quiser, pode até me batizar. Porque contra fatos não há argumentos. Mas deixa eu te lembrar, você é autoridade na sua casa. Feche a porta que precisar fechar. Ah, mas meu marido toda vez chega atribulado. Fecha a porta desse capeta da tribulação e da contenda. Fala, aqui na minha casa não. Contenda você não entra, tribulação você não entra. Ah, tem aquele parente que toda vez que vem, deixa um clima pesado. Chega lá e fala, diabo dos infernos, demônio que usa minha tia, meu tio. Você não entra na minha casa. Fulana pode entrar, fulano pode entrar, mas você não entra. Irmãos, não entra, te garanto. Você tem autoridade. Olha para o seu irmão e fala assim, você tem autoridade. Fala assim, você tem autorização. E nesses dias nós estamos, todos os dias eu estou orando e estou fechando as portas da enfermidade na nossa igreja. E eu estou crendo que vai chegar uma hora que não vai ter um só enfermo no nosso meio. E quando um visitante entrar, ele vai entrar e já vai ser curado, vai falar, meu Deus, o que aconteceu aqui comigo?
porque eu estou declarando que a porta da cura, a porta dos milagres vão estar abertas sobre nós, e as portas da enfermidade não vão prevalecer. E nós estamos orando por todos os enfermos. Estou declarando a Anne curada do câncer, vai desaparecer aquela célula cancerígena. Estou declarando cura sobre a Renata, declarando que a porta da cura está aberta sobre ela naquele hospital. A porta da enfermidade não tem autoridade sobre ela, porque nós somos a autoridade. Estou declarando porta de cura sobre a vida da Maria. A porta da enfermidade não tem autoridade sobre ela e sobre nenhum de nós. Só que é guerra, irmãos. É guerra, é resistência, porque o inimigo não quer sair uma vez que ele entrou, mas ele vai sair em nome de Jesus, porque Jesus disse o seguinte: eu dou a vocês a chave do reino dos céus. Tudo que vocês abrirem na terra será aberto no céu. Tudo que vocês fecharem na terra será fechado no céu. Em outras palavras, ele estava dizendo assim: podem ir, porque o céu está com vocês. Se vocês precisarem de reforço, o anjo que anda com vocês vai bater um fio. E se precisar mandar a tropa de choque do céu, vai. Se precisar mandar o grupo antibomba do céu, vai. Se precisar, e o antissequestro celestial, vai. Se precisar vir uma legião de anjos, mais de 6.000 anjos, vai. Jesus chegou e falou assim: se eu quisesse, eu dava uma ordem e ia vir agora aqui legiões de anjos. Só que ele falou: não precisa, estou de boa, vou ter que morrer na cruz, mas se precisasse era só fazer assim. Falei para Melissa: Melissa, um anjo de Deus matou 180.000 guerreiros. Um anjo matou 180.000 assírios. Um anjinho. Você crê que Jesus nos deu autorização? Você crê mesmo? Então se coloca de pé. Estica assim, ó. Estica, estica. Dá aquela esticada, aquela espreguiçada. Espreguiçou? Todo mundo que tiver com algum tipo de enfermidade, vem aqui para frente.